tarde, boa tarde. Como é bom poder estar aqui. É sempre uma alegria tremenda. E nestes últimos dias um pouco mais significativo isso. Essa última música que a gente falou sobre Deus é nosso abrigo, torre forte, socorro bem presente. Obrigado, Samuel. E esses dias eu vivi isso de uma maneira um pouco mais próxima, então foi interessante poder cantar isso. Parece que faz mais sentido depois que a gente passa por uns momentos de debilidade de saúde, né? Nesse mês a gente se propôs a falar sobre os desafios da família. E na semana passada a gente falou sobre quando os papéis se invertem, e a gente chegou à conclusão de qual é o principal papel que se inverte, né, em qualquer relacionamento, que não é um homem mandão ou uma mulher mandona, nada disso, mas sim ambos estarem sob a direção, sob a orientação divina. Foi a conclusão que a gente chegou ao final do nosso papo. E hoje a gente vai falar sobre a lógica às avessas. E daqui a pouco a gente vai apresentar o texto no qual a gente vai meditar. Mas antes disso, talvez você já tenha ouvido falar uma expressão que diz que a toda regra há uma exceção. E justamente por haver uma exceção que essa regra se faz verdadeira. No Poder Judiciário, o que mais tem é isso, né? Sempre tem alguma coisa que pode ser alterada. E pensando nisso, a gente chega a esse tema, uma lógica às avessas. Geralmente a lógica funciona, faça A, ocorrerá B. Mas a gente vai ver hoje, a partir do texto de Gênesis 4. Eu vou pedir ajuda. A partir do texto de Gênesis 4. Como isso funciona? A gente falou semana passada em Gênesis 3, a gente vai seguir simplesmente em Gênesis 4. E eu quero convidá-lo a ler comigo este texto, que diz assim, no versículo 1. Se você estiver com a sua Bíblia e quiser conferi-la, fique à vontade. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Talvez você conheça esse texto, talvez não, mas a gente vai fazer aqui algumas ponderações logo de cara. O primeiro, um casal, depois o homem deixar pai e mãe, a coisa mais natural que aconteça é que o homem e a mulher tenham relações. É interessante que o texto bíblico não propõe uma vida de casal celibatária. O texto bíblico, ele propõe uma vida de casal dinâmica, ativa sexualmente. Você vê aí, está no plural, relações. É isso aí que o texto fala. É assim que a sede fecundos acontece. E então, a minha primeira proposta nessa noite é que hoje você que é casado, quem não é casado, tampa os ouvidos aí, tenha uma noite para lá de especial com a sua esposa e com o seu marido. Essa é a ideia que aparece no texto. Amém, irmãos? Essa é a ideia aí, sejamos claros, a Bíblia fala, a Bíblia não se omite quanto a isso. Pois bem, o texto segue e fala que a mulher engravidou e deu à luz a Caim. E é muito legal, a Bíblia é da hora demais. Ela fala que com o auxílio do Senhor. Hoje, isso é um assunto que em casa a gente conversa um bocado, né? Os métodos contraceptivos são tremendos. Você tem uma variedade enorme para que isso ocorra. Então, para a gente dizer não, é fácil para ter um filho. Agora, talvez para dizer sim, isso é algo que provém geralmente somente... Desculpe-me. Isso provém única e exclusivamente de Deus.
A dádiva de uma criança é uma dádiva divina. Não está sob o nosso controle, sob a nossa limitação. E geralmente, quando não quer fazer, acontece. É assim que muitas vezes ocorre, principalmente aí aos que namoram, então nada de fazer o que não deve antes do tempo. E Eva reconheceu isso. Ela se ligou que quem deu o filho a ela foi o próprio Deus. E quando ela olha isso, quem lhe dá esse filho é o Senhor, e ela diz que ela teve um filho homem. Antes, na criação, o Adão, agora eu vou gastar ainda das aulas do seminário. Adão, no hebraico profundo, é Adam. Veio da terra. Agora você vai ficar surpreso. Adamá. E isso, se você olhar nas suas notas, se a sua Bíblia for uma NVI, vai estar escrito nas notinhas ali embaixo. Não é nada, não precisa ir para o seminário para descobrir isso. Agora, aqui, quando Eva fala que ela teve um filho, mulher, no hebraico é Ishá, Ishá, e ela não teve um Adam, ela teve um Ish. Até nos trocadilhos, a Bíblia no hebraico, no seu linguajar, na sua linguagem original, ela faz os trocadilhos. Então, a Ishá teve um Ish. Então, o filho da mulher é um homem. A ideia aqui é de um homem já velho, de idade avançada. Essa é a ideia. Não é um bebezinho. Não é uma criancinha, Dudu Dadá, ai que bonitinho, tá tomando leitinho. Não é essa a ideia, é realmente de um homem crescido, é um cara grande já, de barba, é uma pessoa vivida já na vida, né? E a partir daqui, eu queria, antes da gente seguir, fazer uma recordação do que a gente falou na semana passada, que é o versículo 15 do capítulo 3, que diz assim, se você está com a sua Bíblia aí, é importante talvez a gente ler esse versículo juntos, para entender a sequência da nossa meditação. Porém, inimizade entre você e a mulher. Você aqui é a serpente, né, que o texto está falando. Entre a serpente, o diabo. Né? Então, porém, inimizade entre o diabo e a mulher Eva, entre a descendência do diabo e a descendência da mulher. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, há uma briga, uma guerra, uma batalha entre a descendência da mulher e a descendência do diabo, da serpente. E aqui parece que vai ter algo parecido. Eva imagina que essa descendência aqui é a descendência dela, da mulher. Que Caim era a descendência da mulher, era a descendência dela mesmo. E a gente vai ver se isso realmente é verdade. Interessante a gente ver que para Caim, Eva faz um discursinho, por menor que seja, mas ela discursa, ela fala alguma coisinha. Agora ela volta a dar à luz, no versículo 2. Desta vez, Abel, irmão dele. E aí, para. O texto não segue dando muitas sugestões, pistas de quem é esse tal de Abel. Interessante, os nomes bíblicos, muitas vezes, eles são carregados do significado da pessoa. Abel, se você olhar também aí, provavelmente na nota de rodapé, vai estar escrito que ele a serpente não é um vapor, é uma nuvem, é algo que se dissipa rapidamente. Isso é o que significa Abel. Não exatamente alguém que tem uma personalidade firme, alguém, um homem constituído, mas é alguém que vai passar. E aí a gente segue o texto agora dando as características de cada um. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim, agricultor. É interessante a gente observar o silêncio de Abel. Não se fala nada sobre ele. E isso nos remete a um texto que está lá em Isaías, quando faz uma profecia, falando do nosso Senhor Jesus. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca.
Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Você não vai ver uma informação, Abel disse isso. Não aparece no texto, é sempre ele quietinho. Parece que já tem alguma pista aí da onde a gente vai chegar daqui a pouco. E é interessante observar essas duas profissões. Caim seguiu o papai, né? Filho de peixe, peixinho é. O pai dele era um lavrador. Era um cara que cuidava da terra, um agricultor. Caim era o cara, o queridinho do papai. Era ele que ia dar certo, que ia vingar, ia ser o cara, né? E é interessante que o agricultor, ele tem uma vida... Pensa nessa época aqui, há 6.000 anos atrás. Era algo mais estável. Você plantava, você esperava a chuva vir, a chuva vinha, não tinha alteração climática, não tinha desmatamento na Amazônia, o deserto não era... Bom, tinha deserto já, mas o lugar onde eles estavam, a leste ali da região do Jardim do Éden, não era um lugar infrutífero, então plantava, colhia. Era algo previsível, era algo que provavelmente ia acontecer. Agora, um pastor de ovelha. O pastor de ovelha tem que ficar achando pasto toda hora. Ele tem que procurar água. Ele tem que correr atrás. Ele não pode, se ele ficar naquele... Eu nunca fui pastor de ovelhas, né? Mas eu imagino que se você ficar ali uns 3, 4 dias com o seu rebanho naquele pasto, dali a pouco já era. O pasto vai ser comido. Você tem que procurar outro. Você vive numa certa dependência de Deus maior. Porque se você não for para um lugar, se Deus não prover para você um lugar que tem alimento, que tem água, que tem sustento, você vai passar fome. O agricultor, ele fica lá, sentadinho aqui, tipo eu, folgado, esperando, plantou uma vez, espera vir aí a colheita e pronto. Mas, passado algum tempo, é interessante, aliás, antes de entrar no versículo 3, deixa-me fazer um último comentário. O texto, lembra que a gente falou semana passada que o texto, muitas vezes, ele vai e volta. Ele vai e volta. Aqui é a mesma história, você repara. Começou a falar de Caim, aí ele veio e falou Abel, Abel voltou para Caim. Olha agora como vai seguir. Por isso que eu coloquei o verdinho e o vermelhinho aí para te ajudar na visualização. A gente vai falar que Caim fez uma oferta, depois Abel fez a oferta, Deus se agrada de Abel e não muito da de Caim. Então o texto vai e volta. O texto vai e volta, para a gente não esquecer. Então, verso 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas. Ele trouxe uma carne, acho que devia ser uma picanha. Gordas das primeiras crias do seu rebanho. É interessante observar os detalhes. A primeira oferta, a primeira dedicação que Caim faz é uma oferta. É a lei do mínimo esforço. Pegou ali qualquer coisa e deu. Abel não. Abel veio e pegou a parte gorda. Pegou a primeira cria. Acho que parte gorda não devia ser uma picanha, devia ser um cupim, talvez, né? Bem entremeado de gordura ali, uma coisa boa, se faz bem feito, né? Coisa boa. E é interessante que na sequência do texto vai falar que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. E talvez você esteja se perguntando, por quê? Por que Deus se agrada de um e de outro não? Será que Deus tinha pavor dos veganos e gostava dos carnívoros? Acho que essa não é a melhor proposta para solucionarmos esta questão. Lembremos-nos de que quando esse texto for escrito, provavelmente ele foi escrito por Moisés um pouquinho antes deles entrarem na Terra Prometida. Então, as leis já estavam todas estabelecidas. Deus já tinha falado com Moisés muitas coisas. E, para um leitor original disso daqui, ele entendia por que era bom ou não. Porque, seja uma oferta do campo, ou seja uma oferta da pecuária, o que Deus queria? A melhor oferta. O que Deus quer é a melhor. Ele não quer o que sobra. Se sobrar eu dou. Vou dar uma raspadinha aqui na saladinha, o que sobrar eu dou para Deus. Não, Deus quer o melhor.
E aí eu não preciso nem falar qual é a aplicação óbvia e elementar que a gente vai sair disso, né? Depois eu falo. Mas o que era isso? Deus queria o melhor. E aí, por isso que Deus aceitou com agrado, e é interessante a gente observar. O que Deus se preocupa primeiro? É com o que você dá ou é com a pessoa, com o doador? Olha só no texto, o que aparece primeiro? Deus se agrada de Abel. Depois ele fala da sua oferta. Deus está preocupado com o seu coração, com a sua vida, com a sua entrega, com a sua disposição perante Deus. Ele está preocupado com a sua oferta? Não. Ele é o dono da prata e do ouro, ele é o dono de tudo. Então, por isso que o Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel, mas não a de Caim e sua oferta. E aí o que acontece? O rosto de Caim se enfureceu e se transtornou. Uma primeira meditaçãozinha que a gente pode fazer aqui. O Salmo 127 é o salmo preferido do meu pai. Depois, se você quiser abrir aí e lê-lo, mas no versículo 3, ele vai falar que os filhos são a herança do Senhor. E aí aqui eu queria falar dois aspectos. Na verdade, o primeiro a gente já comentou um pouquinho, de que os filhos vêm na hora que Deus quer, na hora que Deus manda. E o segundo aspecto é que esses filhos vão embora. Esses filhos não são nossos, eles não vão ficar na nossa casa para sempre. Vai chegar uma hora que as crianças crescem. Apesar do meu pai continuar me chamando de Betinho, assim como acho que todos nós fazemos, mas o Betão é ele, né? Por isso que eu sou o Betinho. Mas chega uma hora que a gente vai deixar a casa dos nossos pais. Então, pais, vai chegar a hora. Eles vão embora. E a gente tem que apoiar, porque os filhos são para sair de casa, não é para ficar ali debaixo da asa da mãe. E aí é uma questão interessante, porque como a gente vai criar os nossos filhos, aos que são mais novos, aos que estão já com os filhos já um pouquinho mais criados, como que vai trabalhar com isso? Vai criar para ficar dependente, né, carente, necessário o tempo inteiro debaixo das nossas asas, ou a gente vai criar para, servir a Deus no mundo com a profissão, com o dom, com o talento que Deus der? A ideia do texto é herança de Deus, é um presente de Deus. É uma concessão, né? Por um tempo na sua vida. Depois isso, vai voar, vai criar asas e que vá embora e que faça grandes coisas pelo reino de Deus e faça diferença nessa vida. Então, essa é a primeira reflexão que a gente pode ter diante disso. E agora uma segunda, é a partir da profissão dos nossos dos dois irmãos aí, Caim e Abel. Um tinha a pretensa estabilidade, Caim. E Abel, muito provável não, o texto depois, daqui a pouco a gente vai ver, ele tinha confiança em Deus, ele tinha fé em Deus. E agora, diante disso, como que a gente vive? A gente acha que por a gente ter um emprego CLT, a gente está estável? A gente, por fazer parte de um quadro societário, a gente está tranquilo? Ou por a gente estar tendo diversos mil seguidores no Instagram, fazendo sucesso nas redes sociais aí, e está desenrolando, e é isso que por isso que a gente vive? Tem um monte de obra pintando, sou eu que garanto isso? Você acha que depende de você? Eu queria te dar um alerta nesse final de tarde. A sua renda, o seu sustento, isso só vem por conta que Deus deixa que você tenha. Só depende de Deus. Isso quem dá é Deus. E é impressionante. Às vezes é num piscar de olhos, isso vai embora. Então, não coloque a sua confiança em algo que é passageiro. Não coloque a sua confiança em algo que vai passar. O próprio nome de Abel sugere isso. Passar, neblina, dissipa. Coloque a sua confiança em quem merece, em quem é digno, em quem realmente
pode suprir as suas necessidades de uma maneira efetiva para o resto da sua vida, independente se você está ganhando 100, 10 ou 1. Eu espero que você ganhe 100. Essa é a nossa ideia. R$ 1.000. Não estou falando de R$ 100, estou falando de 100 mil. É claro, eu não quero que você passe necessidade. É melhor ganhar R$ 100.000. Eu gostaria de ganhar R$ 100.000 por mês. Não teria problema nenhum com isso. Mas, às vezes, não é isso que acontece. É um pouquinho mesmo. Só para deixar claro, eu não recebo 1 centavo da Ibira, tá? Da igreja. Então, o teu dízimo não vem para o meu bolso. Vai para o reino. E também, se viesse, não seria problema nenhum, porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas não é o nosso caso neste momento. Vamos seguir. É interessante. Abel, aquele que não falou nada. Depois, Hebreus 11, é um texto que vai falar ali no Novo Testamento de alguns caras que se destacaram pela fé. É chamado de um texto dos heróis da fé. Seria o Super-Homem, o Batman, o Coringa não. Mas pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora ele esteja morto, por meio da fé ainda, a Bíblia não é interessante? Ele fala, ele não abriu a boca, ele ficou quieto o tempo inteiro, não tem uma palavrinha de Abel, mas a sua fé fala. Como que você vai querer ser reconhecido pela sua vida? No dia que chegar a hora do dia final lá, vai chegar uma hora para todos nós, essa é a certeza. Você vai querer ser reconhecido por quê? Por ter falado um monte nessa vida ou por ser um cara de fé? Espero que a segunda sugestão seja a sua opção. Essa foi a primeira cena. Não foi ainda a primeira cena, tinha uma última entradinha. Ainda bem que elas existem, né? A oferta. Como você dedica isso, a sua vida? Por que você vive? É simplesmente pelo fato de precisar viver e ser obrigado? Ou você vive, tem algo que me move, algo que me instiga a viver, que me mexe com o meu ser para a minha existência? Poxa, o meu desejo é que tenha algo dentro do seu coração que vibre, que o faça levantar a cada dia com alegria no coração. E que isso seja um reflexo na hora da sua oferta. Caim fez por obrigação. Ele foi braço curto. A oferta que ele deu foi qualquer uma. Foi uma qualquer. E é isso que o texto fala, foi uma. Agora, Abel não. Abel foi de coração. Ele sabia o porquê e o que ele estava fazendo. E agora sim, a gente vai seguir e vai para a próxima. Então, no versículo 6 aí, após o Senhor, após o transtorno da face de Caim, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? As perguntas, né? Por que se transtornou o seu rosto? A semelhança de Gênesis 3, quando depois do homem vacilar, do homem pecar, errar, ficar distante e afastado de Deus, o que acontece? O homem se esconde, né? A gente viu semana passada. E quem vai buscar o homem? É Deus. Aqui é a mesma história. Só que aqui parece que Deus foi mais... não vou dizer mais atento, nem cuidadoso, mas mais amoroso, eu diria. Porque antes de acontecer um problema maior, ele estava só com o semblante fechado, fechou a cara. E Deus já vai atrás dele. Deus já vai cuidar. E fala, olha, por que você está furioso? Por que seu rosto se transtornou? Olha, se você fizer o bem, você não será aceito? Deus está conversando ali com Caim, ele está batendo um papo. Deus ainda é gracioso. Às vezes a gente está quase vacilando, Deus vai e dá chega junto com a gente. Mas olha, saiba o seguinte, se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus dá uma condição, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Muda esse semblante, muda essa cara, dá um jeito, lava o rosto aí, acorda, presta atenção, a vida continua, tem problema, você errou, mas tem chance, tem mais uma chance,
Não vai acabar aqui. Mas é o seguinte, tem uma coisa que se você não fizer isso, se você não der um jeito, o pecado, e aqui é a primeira vez que essa palavrinha aparece na Bíblia, e o pecado, a ideia, o texto antigo aqui dizia jaz à porta, e a figura aqui, a Bíblia dessa ameaça, é a figura de uma serpente, um animal que está pronto a dar um bote, a abocanhar, a fisgar. E essa é a ideia mesmo, uma serpente pronta para dar o bote. As palavras não estão por acaso, né? Então, o pecado está próximo, te ameaçando. Gênesis 3 foi a mesma coisa. O pecado está aí, está quase te conquistando. Mas você deve dominá-lo. O que será que acontece? Você já sabe, talvez. Vamos lá. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Ele teve uma atitude deliberada. O campo é um lugar afastado. O campo é um lugar onde não se ouve aquilo que está acontecendo. O que se faz no campo fica. Já ouviu essa expressão? Eu não me lembro, bom, aliás, eu me lembro bem, a primeira vez que eu fui viajar a trabalho e os hermanos me diziam: Alberto, o que se faz acá se fica. Não era bem exatamente com essas palavras, né? Mas o que se faz aqui se fica. Imagine para onde eles estavam me sugerindo ir, né? Os ambientes de bastante amor, de bastante compaixão, misericórdia, mas não era bem isso. Eu era noivo da Flávia, acho que há 2 ou 3 semanas naquela época e não fui. Meu Deus me livre, até parece. Mas a ideia aqui é essa: vamos para o campo. O que se faz no campo se fica no campo. Não vai passar do campo, ninguém vai ouvir. Então, Caim teve uma atitude intencional, objetiva, clara. A disposição dele era específica. E aí, quando eles chegam no campo, Caim ataca seu irmão Abel e o matou. Era isso que ele queria fazer. Ele tinha um objetivo: matar o seu irmão. E o fez. Matou o seu próprio irmão. Um fratricídio, qual é a outra? Quando se mata, genocídio, matou 1/4 aí, provavelmente, da população. A gente vai ver que isso não é bem uma verdade daqui a pouco. Mas matou seu próprio irmão. Eu tenho 4 irmãos, não são poucos. Hoje a gente vive em paz, tranquilão, né? Mas já aprontamos um bocado juntos. Eu tenho uma clavícula, hoje não aparece muito porque eu estou meio gordinho, mas uma mais alta que a outra porque um irmão meu bateu na bicicleta, eu caí e me machuquei a clavícula, algo tranquilo que todo mundo quebra, né? Um outro irmão tem uma cicatriz na cabeça porque este que vos fala deu uma vassourada na cabeça do irmão. Às vezes a gente tenta cometer atos como o de Caim, mas isso passa. Isso é quando a gente tem lá nossos 10, 12, 13 anos no máximo. Hoje não, eu acho que eu não teria coragem de bater com uma vassoura na cabeça do meu irmão, bem porque o estrago poderia ser grande na hora que ele revidasse. Na época eu era significativamente maior que ele. Mas enfim, poxa, matar um irmão? Eu não sei quantos de vocês têm irmão. Alguns eu sei. Mas, poxa, tem que estar não só com o semblante transtornado, mas com o coração, com a mente chafurdada. Tem que estar com a mente ali mergulhada em coisa ruim. Não é possível, é muito difícil. Esse é o sangue. E aí uma coisa que me vem à mente também. Os pais, o que ensinaram para esses filhos? A gente vai ver daqui uma semana, a gente vai ter um programa, já vou fazer um merchan, né? Interessante, Educar para a Liberdade. Vai ser um tempo que a gente vai ter para pais, filhos interessados no assunto, às 3h30 da tarde. A gente quer que a nossa comunidade seja uma igreja que saiba educar os seus filhos, que tenha isso de uma maneira clara. E como que a Bíblia ensina?
me parece que Caim e Abel talvez não tiveram aí a melhor educação, porque alguma coisa falhou. Talvez o cultinho infantil, o cultinho doméstico não estava acontecendo na casa. A busca de Deus não estava acontecendo. Os papéis talvez estavam invertidos. Talvez era isso que tinha acontecido. Mas ele matou. E aí, o Senhor pergunta a Caim. De novo, Deus vai atrás. Ele perguntou antes e agora ele vai mais uma vez. Onde está o seu irmão Abel? E Caim é cara de pau, né? Respondeu Caim. Não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Não sei se você talvez tenha a versão antiga, diz, sou eu o tutor do meu irmão? Sou eu que tenho que guardar a vida do meu irmão? Sou eu que tenho que zelar pela vida dele? Aqui parece que a semente da mulher fica clara. Quem é semente da mulher e quem é semente do diabo? Parece que através desses dois filhos a gente começa a ver essa história de uma maneira clara. E tem um texto em João, depois eu falo isso daqui, em 1 João, que é forte. Diga-se de passagem, a partir do próximo domingo, a gente também vai falar nas epístolas de João. Esse daqui vai ser daqui 3 domingos. Aquele que pratica o pecado é simples, é uma lógica clara aqui, é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E olha o texto aqui como é interessante. Porque a semente... Você já leu essa história de semente e descendência em algum lugar aí? De Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também, quem não ama a seu irmão também não procede de Deus. Essa aqui é uma lógica normal. Faça o bem, mais ou menos isso. Faça o bem, será reconhecido como filho de Deus. Faça o mal e será reconhecido como filho do diabo. Agora é o seguinte, depois de você oferecer uma oferta, o melhor que você tinha, o que você tinha de melhor você dá a Deus. O que você espera que seria o normal daquele texto? E Deus se agradou da oferta de Abel, por isso Deus o exaltou sobremaneira, concedeu sobre ele um trechinho do jardim do Éden. Ele voltou para o Éden para poder desfrutar um pouquinho das coisas boas que ali haviam, porque, afinal de contas, ele deu o melhor. Caim, a gente dá uma condenação. Para Caim, a gente vai... Ele é filho do diabo. O que a gente vai fazer com o filho do diabo? Vai condenar, vai querer matá-lo. É essa a nossa ideia. Afinal de contas, a gente já ouviu em algum lugar, né? Olho por olho e dente por dente. Isso, se você procurar, está na Bíblia, em Levíticos, capítulo 20, se não me falha a memória. Mas a lógica de Deus é diferente. Deus não trabalha no faça A e vai acontecer B. Não é por aí. A lógica divina é distinta dessa. Tanto é que, olha só como o texto segue. O que foi que você fez? Olha como é interessante a questão de falar ou não falar. Escute! Presta atenção, Abel não falou nada. Da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. Aqui parece que a lógica normal está clara. É a maldição. E agora é interessante a gente observar. Deus não havia amaldiçoado... Lembra, né, que te falou semana passada? 3 maldições. A maldição sobre... Você se lembra? A serpente e depois sobre a terra. Deus não amaldiçoou o casal. Deus não amaldiçoou Adão e Eva. Ele os castigou. E agora vem uma maldição sobre o próprio Caim. Porque ele derramou o sangue, ele matou o seu irmão. E aí começa o castigo dele. Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo. Lembra que a gente falou que o agricultor, ele planta e fica sentado, esperando a colheita vir?
Para um agricultor, ser um fugitivo, ser um andarilho, ser alguém errante pelo mundo, aí, sem um nômade, sem um lugar fixo, é algo terrível. É um castigo tremendo, porque não vai ter mais estabilidade. Não vai estar toda hora ali, jogou a sementinha e plantou o pé de maçã e frutificou. Não dá para... Para um agricultor ser fugitivo é algo muito complicado. Mas o texto segue com essas consequências. E aí é interessante a gente observar que Caim, até então, nunca dava ouvidos a Deus. Nunca queria saber do que Deus tinha para falar com ele. E agora que o bicho pegou, que ele viu que a lógica divina parecia a lógica normal, ia cair sobre ele, disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Eu serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Então, só uma observação aqui no finalzinho. Acho que não tinham só 4 pessoas na terra, né? Porque quem poderia, se a gente pensa que era Adão e Eva, Caim e Abel, será que os pais dele iriam matá-lo? Eu acho que dariam uma bela de uma surra. Mas matar, acho que não. E agora, se a gente lembrar de novo a história de quando foi escrito isso aqui, tinha uma seguinte lei, de que quando uma pessoa matava a outra, por exemplo, eu mato a Tamara, matei a Tamara. Alguém da família da Tamara, a Lídia, ia poder vir atrás de mim. A Lídia é irmã da Tamara. Poderia vir atrás de mim para querer me matar. E a Lídia não teria culpa por fazer isso, porque eu matei a irmã dela sem motivo nenhum. Isso é só uma ilustração, tá, gente? Não tem nada de eu querer matar a Tamara. Que fique bem claro, vamos deixar isso claro. Mas isso está evidenciado em Deuteronômio 9. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo, enfurecido, e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo. Muito embora esse não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. Nem conhecia. Bom, eu conheço a Lídia, né? Mas ela me conhece. Mas, enfim, poderia, estava dado o álibi. Então, qualquer outra pessoa poderia vir e querer matar Caim. E aí, olha só o que Deus, aí a lógica começa a virar às avessas. O Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E Deus, na sua infinita bondade, graça, misericórdia e amor, colocou um sinal em Caim, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Mesmo que o castigo, a maldição, recaísse sobre Caim, Deus ainda atende à oração, atende ao clamor, atende ao desejo, mesmo em meio a uma situação de punição. Deus ouviu o que Caim disse para ele. Talvez você não tenha matado um irmão, talvez você nunca tenha matado ninguém, talvez no pensamento, mas efetivamente eu acredito que não. E você fala, talvez os seus pecados, as suas falhas diante de Deus são bem menores, e você já fica constrangido, você já fica com vergonha. Isso é normal, a gente é assim, mas não se achega até Deus e não quer falar com Ele por conta do problema. Caim, mesmo tendo cometido algo grave, se achega a Deus e fala com Deus. E a lógica de Deus, qual deveria ser? E Deus não ouviu o clamor de Caim, se enfureceu o coração e o aniquilou da face da terra. Seria essa a lógica normal, mas não foi assim. Deus sempre está buscando a reconciliação. Deus está sempre buscando te trazer de volta para perto dele. Por pior que tenha sido aquilo que você acha que você fez, Deus está querendo pegar da sua mão e falar: vem aqui de volta para mim. Eu te amo. Você é especial para mim. Eu não quero que você fique longe. Vem aqui para perto de mim. Não fica afastado. Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Então Caim, no versículo 16, afastou-se da presença do Senhor e foi viver
na terra de Nod, a leste do Éden. É interessante notar que a terra de Nod fica a leste. Quando o homem é mandado embora do jardim do Éden, ele é mandado para leste do jardim do Éden. Depois, quando a gente vê que o povo de Deus é mandado para a Babilônia, aonde ficava a Babilônia? No leste, no oriente. Geralmente, a Bíblia faz uma certa ligação do afastamento de Deus com o oriente, com a zona leste, com o extremo leste. Nem precisei fazer a piada. Bom, tudo que tem na Zona Leste, né, especialmente em região de Itaquera, perto do metrô, é lugar do distanciamento de Deus. Brincadeira. Deus ainda pode tocar ali e exercer graça e bondade e restaurar a todos. Mas o que fica, inclusive os corintianos, não temos problemas nenhum. Ainda mais se o São Paulo estiver ganhando, que vai passá-los. Aliás, se manter à frente, diga-se de passagem. Mas, enfim, segue o jogo. O que vinha e o que está no Ocidente, o que está a oeste. São Paulo. O Morumbi. Não, brincadeira. O que está a oeste? Agora, falando sério, é Jerusalém. É o lugar da adoração do Senhor, é o lugar aonde Deus é adorado, é o lugar aonde a presença de Deus é manifesta, principalmente no Antigo Testamento. E aí a gente vê aqui claramente que Deus quer dar uma chance da gente voltar. Por mais que a nossa vida esteja numa aparente autonomia, independência, distanciamento, às vezes uma dor que você carrega no peito por ter cometido algo terrível na sua vida. Por pior que tenha sido isso, Deus te dá uma chance. Deus quer te trazer de volta. Ele quer restaurar a sua vida. Aqui era a figurinha do leste. E por fim, já caminhando agora realmente para o finalzinho. Deus quer nos dar uma esperança. Ele quer nos dar uma nova oportunidade. Eu vou pegar aqui no meio. Sobre os irmãos. Eu contei a história de que eu não queria matar o meu irmão, mas foi quase isso, porque agora eu vou contar com um pouco mais de detalhes. Quando dei a vassourada na cabeça do meu irmão, abriu aqui uma fenda, eu ia dizer uma cratera, né? Quase que a gente viu o cérebro dele. Não, estou exagerando, mentira. Mas jorrou um bocado de sangue da cabeça do meu irmão. E eu me lembro que na hora eu não apanhei, né? Porque minha mãe, claro, pegou o carro, foi correndo com o meu irmão para o hospital. Depois você imagina já o que aconteceu, né? Quando eles voltaram do hospital. Mas às vezes a gente tem umas ideias de jirico. Talvez você não tenha dado uma vassourada no seu irmão. Mas algo próximo disso, com ofensas, com palavras. E hoje em dia, aqui a maioria do nosso público, à exceção da Emília e do Rafa, são, acho que maiores de idade, ou quase perto disso. Talvez a pior ofensa seja com palavras. E isso quebra o coração do seu irmão. Isso acaba com o coração, acaba com uma família. Isso destrói. É pernicioso, é uma tragédia. E é muito triste, principalmente quando vai chegando mais perto do fim da vida e os pais, né? E aí começa, às vezes, aquela briga por herança. É feio. E aí começa a questionamentos por conta de grana e faz-se brigas tremendas por conta disso. Meu amigo. Talvez isso tenha acontecido com você, talvez você tenha ofendido o seu irmão. Há uma esperança para a sua vida. Há uma reconciliação que pode ser feita. Agora vamos pegar esse do meio, o do lado. Talvez no seu casamento. Sabe uma coisa que às vezes acontece? Eu não sei se já aconteceu com vocês. Eu vou falar porque eu já ouvi falar que acontece, tá? Não que eu tenha feito. Às vezes, não é nem falar nada. É a indiferença. É ficar quieto. O bicho está pegando, você encheu as paciências da sua esposa, você falou um monte para ela.
Olha, você não falou nada para ela. Ela está falando ali e você fica quieto, indiferente. O seu silêncio mata. O seu silêncio destrói, arruína, acaba. É um silêncio assim que às vezes fica no casamento. Porque as pessoas não conversam, não se resolvem. Os problemas vêm. Os problemas vêm. Quando a gente casa, não tem jeito. São dois pecadores juntos. O que pode sair disso? Um pecadão. Não tem jeito. E isso tanto com o filho, que a gente sabe que é um pecadorzinho, quanto quando estiverem só os dois curtindo. A gente curte, realmente tem bons momentos, mas, meu amigo, se você está passando por um problema no seu casamento, se você tem alguma coisa, uma brecha a resolver com a sua esposa, fale. Esposa, não espere que o seu marido adivinhe o que você está passando no seu coração. Ele não é um adivinho. Ele não tem uma lâmpada de cristal do Aladim para dar uma esfregadinha lá e resolver. Às vezes, dá indireta, e o cara não entende. Porque tem que ser objetivo, claro e específico. Fale, resolva, acerta os ponteiros. Eu espero que você não tenha querido matar o marido, né? Eu não queria falar isso, mas talvez, querido, né? Talvez, se você não quis matar o seu marido ainda, não espere esse momento chegar. Resolva antes. Não precisa deixar. E agora, esse último, não faz muito tempo, a Flávia até comentou que na padaria tinha um livro de um ex-procurador da República que quis matar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não sei se você também tem o mesmo desejo que ele. Mas no mundo corporativo, às vezes, você tem vontade de matar o seu par. Às vezes, você tem vontade de aniquilar com o seu chefe. Esse cara está me perseguindo. Esse cara está acabando com a minha vida. Ele não me deixa em paz. E aí o que você faz? Vai ficar quieto? Não vai fazer nada? Não vai querer resolver? Em silêncio de novo. Meu amigo, os problemas estão aí. Você vai enfrentá-los ou vai se acomodar com eles? Vai estar pronto para não resolvê-los? Meu pai sempre falava, Betinho, o engenheiro... O professor de engenheiro é para resolver problema. Enquanto tiver problema, agradeça a Deus. Porque você vai ter trabalho para fazer. E aí, realmente, tem que ter problema. Se não tiver problema, a gente não trabalha. E, por fim, o que você tem buscado? Uma vida de estabilidade ou uma vida de confiança em Deus? Onde você tem depositado a sua família, a sua fé, o seu trabalho, a sua esposa? O que você tem feito diante disso? Talvez agora você esteja se perguntando, Betinho, mas isso tudo é muito pesado para eu fazer sozinho. E eu vou falar, é verdade. Você não vai conseguir fazer isso tudo sozinho. Sabe por quê? Porque você não é capaz disso. Me desculpe, eu não sou capaz disso. Eu não consigo. Mas o sangue de Abel fala. Hebreus 12, mas vocês chegaram a Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tem um sangue que fala melhor que o sangue de Abel. Tem um sangue que resolve isso, que dá a oportunidade de você conseguir resolver todas estas questões da sua vida, de você poder dar uma solução para isso. E agora fazendo um spoiler de novo do que a gente vai começar a partir do próximo mês. Que sangue é esse? Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. Aonde apareceu essa palavra pela primeira vez aqui? De todo o pecado. Em Gênesis, apareceu lá. O sangue de Jesus, como está escrito em 1 João 1,7, nos purifica de todo o pecado. Meu amigo, você quer resolver o problema da sua vida? Sabe qual é o principal problema que você precisa resolver? É você com Jesus. É você com Deus. Porque se você quiser resolver com suas próprias forças, vai ser só por aparência.
vai ser só para ter uma pretensa estabilidade. Não vai ter a verdadeira confiança depositada naquele que pode resolver e sanar e curar e limpar todos os problemas que existem na sua vida. O sangue de Jesus tem poder. Isso é muito dito em muitas comunidades. E é verdade. O sangue de Abel gerou maldição na vida de Caim. O sangue de Jesus gera libertação, gera bênção, gera restauração, gera uma nova vida, gera uma reconciliação. E eu espero que a vida de Jesus seja uma vida presente na sua vida, seja uma vida presente no seu dia a dia, para que através da ação poderosa que só pode vir através de Jesus, todos os problemas, todas as dificuldades podem ser enfrentadas com a verdadeira esperança que só Jesus pode dar. Que o seu casamento, que os seus irmãos, que o seu trabalho, que o seu emprego, que a sua igreja possa ser moldada, vivenciada através da purificação do sangue de Jesus. Que o nosso Deus nos abençoe e nos ajude em tudo quanto precisarmos fazer nesta semana e durante todo o tempo, através do poder que há no sangue de Jesus. Que Deus abençoe.